Raul Meza Torres, irmão de Adriana Meza Torres, esposa de Ovidio Guzmán, era o pistoleiro mais jovem do cartel de Sinaloa. Antes mesmo de completar 15 anos, Raul já sabia exatamente o que queria se tornar quando fosse mais velho: tornar-se um pistoleiro do cartel de Sinaloa. O mais louco é que ele realizou seu desejo antes de completar 15 anos. No entanto, Raul não era o único pistoleiro de 15 anos no México. Havia muitos outros. Mas, ao contrário de seus jovens colegas armados, Raul tinha algo especial. Algo que outros jovens adolescentes claramente não tinham. A ideia de que jovens como Raul vendessem drogas, andassem armados e matassem pessoas soa estranha e perturbadora para a maioria das pessoas no mundo. No entanto, para aqueles que estão familiarizados com o violento negócio do Cartel do México, isso é uma realidade doentia que perdura há décadas. Sabe-se de crianças de apenas 10 anos que lideram gangues em suas escolas para mafiosos perversos. E quando esses indivíduos decidem que é hora, eles ordenam a esses pobres jovens que cometam atrocidades em nome do cártel. Organizações como a Redim, defensoras dos direitos das crianças no México, revelaram estatísticas alarmantes. Mais de 30 mil crianças estavam trabalhando para cartéis em 2019, com outras 250 mil em risco de recrutamento. Tragicamente, estimou-se que 21 mil crianças foram vítimas de homicídios no México entre 2000 e 2019, muitas delas envolvidas ativamente na violência que acabou com suas vidas. Agora, a triste realidade é que a maioria dessas crianças não tinha escolha a não ser se juntar a cartéis devido à pobreza e ao medo. No entanto, no caso de Raul Meza Torres, a realidade é um pouco diferente, pois Raul não era pobre e definitivamente não precisava de proteção dos cartéis rivais. Na verdade, eles provavelmente precisavam se proteger dele. Diante desse cenário, surge a pergunta: quem era Raul Meza Torres e por que sua história merece mais atenção do que a de outros assassinos de crianças? Raul Meza Torres nasceu em Culiacán, Sinaloa, em 31 de outubro de 1991, e desde o momento em que deu seu primeiro suspiro, era evidente que haveria um grande problema em seu futuro. Isso porque todo o seu ambiente estava profundamente envolvido no cartel de Sinaloa. Seu pai, Raul Meza Ontiveros, era uma lenda do cartel de Sinaloa, comumente conhecido como M6. O pai de Raul tinha um status tão alto que se tornou o braço direito de Javier Torres Félix, também conhecido como JT. O pai de Raul tinha um impressionante histórico criminal e um talento para escapar das garras da lei. Em 1989, ele foi detido pela polícia de Sinaloa por várias acusações de homicídio, mas de alguma forma conseguiu se livrar. No entanto, um ano depois, ele foi novamente acusado, desta vez de sequestro e agressão contra 2 mulheres. Novamente, ele se mostrou muito astuto e conseguiu sair impune. Foi apenas em 27 de maio de 1997, quando Raul tinha apenas 6 anos, que a sorte de seu pai acabou. Ele foi preso pelas autoridades federais e foi relacionado a um apartamento franco onde foram encontrados 384 quilos de cocaína colombiana, além de armas e vários carros personalizados para distribuição. Essa descoberta resultou em uma sentença de 10 anos para o pai de Raul, mas, milagrosamente, ele foi liberado após passar apenas 1 ano na prisão. Aos olhos da lei, Raul era um criminoso incorrigível que escapava da justiça devido à corrupção do sistema. Mas, para Raul, de 7 anos, seu pai era uma lenda e sua família se encaixava perfeitamente na definição de uma lenda. Quando Raul entrou na adolescência, sua namorada era ninguém menos que Teresa Zambada, filha do próprio Elmaio Zambada. Raul era um narcotraficante da realeza, profundamente envolvido no cartel. E como um peixe que não percebe a água porque viveu nela a vida toda, Raul não conseguia conceber uma vida fora do crime. Portanto, se você não quer acabar como ele, inscreva-se e deixe um like no vídeo para trazermos mais exemplos trágicos como esse. Aos 15 anos, Raul se envolveu nas atividades do cartel,
atuando como um dos jovens assassinos, e as pessoas começaram a chamá-lo de Mini 6, um derivado do apelido de seu pai, M6. Raul fez o possível para estar à altura da reputação de seu pai, enquanto tentava construir seu próprio nome. Os membros mais antigos do cartel o respeitavam. Alguns até falavam sobre sua influência futura no cartel. Os mais jovens o admiravam e queriam ser como ele, sem saber que Raul havia transformado a terrível realidade do tráfico de drogas e do caos em uma aventura glamourosa. Mas aqui terminam as rosas. Com a morte de seu pai em março de 2007, marcou um ponto de virada para o jovem Raul. Seu pai morreu em um tiroteio com homens armados, e os detalhes de sua morte ainda são um mistério até hoje. Como era de se esperar, a família de Raul se recusou a cooperar com a polícia. Então, no final, ninguém foi acusado ou preso pelo homicídio. O efeito da morte de seu pai deve ter afetado o jovem Raul, que tinha apenas 15 anos na época. Mas enquanto a maioria das pessoas veria a morte de seu pai como um aviso sobre as consequências de uma vida de violência, Raul intensificou sua criminalidade. Seu estilo de vida violento agora estava em auge. Ele se tornou ainda mais temerário. Ele sentia a necessidade de ocupar o lugar deixado pelo seu pai ou de provar algo a alguém, talvez a si mesmo. Nunca saberemos ao certo. Mas o que sabemos é que sua imprudência não passou despercebida pelas autoridades e logo o levou ao seu primeiro encontro. No dia 9 de outubro de 2007, apenas alguns meses após a morte de seu pai, Raul estava dirigindo em uma colônia com 2 amigos quando foram abordados pela polícia. Os 3 amigos estavam em um veículo blindado sem placa e, durante o interrogatório policial, ficou evidente que o carro era roubado. Raul afirmou que o carro era dele, mas não tinha documentação para comprovar. Assim, os policiais não tiveram outra opção senão detê-lo. No entanto, ele não ficaria muito tempo na prisão porque, naquele momento, ainda era menor de idade, ou talvez por causa das conexões de sua família. De qualquer forma, Raul foi liberado e reintegrado à sociedade. Qualquer outra pessoa teria visto isso como uma oportunidade para mudar de vida, mas Raul não. Para ele, a violência era seu modo de vida, seu oxigênio, e não havia outra forma de viver senão aquela. Em 2009, Raul teve seu segundo encontro com a polícia. Ele estava participando de uma corrida de aceleração nas Quintas, a mesma área onde havia sido detido 2 anos antes, quando policiais apareceram e ordenaram que os corredores parassem. Ele poderia ter parado e ido embora em paz, mas Raul escolheu o caminho fácil e começou a atirar na polícia. A polícia respondeu com tiros, e no final, um dos policiais ficou ferido. Enquanto isso, Raul e seus cúmplices conseguiram escapar, mas deixaram um de seus carros abandonado. Mais tarde, quando as autoridades estaduais realizaram investigações, descobriram que o veículo abandonado não só pertencia a Raul Meza Torres, mas seu pai era o lendário traficante de drogas que havia morrido apenas 2 anos antes. Além disso, também encontraram várias armas dentro do carro. Raul se tornou um homem procurado, e seu reinado temerário de terror desencadeou uma caçada ativa pelos seus últimos momentos. Em 29 de abril de 2010, apenas 5 meses depois de completar 18 anos, Raul teve um último confronto com a polícia mexicana. Os policiais patrulhavam o bairro Las Águilas, na cidade de Zapopan, Jalisco, quando se depararam com um veículo suspeito. No interior do veículo estavam Raul Meza Torres, de 18 anos, e seu amigo Fidel Rojas Félix, de 22 anos, que era membro do cartel de Sinaloa e também estava na lista de procurados pela polícia mexicana. Naquele momento, os policiais não perceberam quem eram, mas exigiram revistar o veículo. Então, a Raul e Fidel foram dadas 2 opções: sair e permitir que a polícia completasse a busca, arriscando que descobrissem suas identidades, ou lutar e encontrar uma maneira de escapar. Nesse ponto, é provável que você adivinhe qual opção Raul escolheu. Ele já não era menor de idade e seria preso, enfrentando uma longa condenação na prisão. Então, ambos os homens pegaram suas armas e tentaram intimidar os policiais disparando tiros para o ar. Mas o policial não se intimidou
e respondeu dizendo para eles se acalmarem e se renderem. Foi então que Raul apontou sua arma para o policial e atirou, matando um agente no processo e ferindo um segundo agente, que conseguiu atirar em Raul antes de cair abatido. Quando Félix viu que seu amigo havia sido baleado, tentou fugir a pé, mas outros policiais que estavam próximos o perseguiram e o capturaram em um telhado próximo. A polícia também encontrou armas em seu carro, pistolas e várias munições. No entanto, apenas Félix teve a oportunidade de se defender, pois Raul morreu devido aos ferimentos causados pelos tiros. Naquela noite, ele foi levado para o hospital, mas da madrugada do dia seguinte, os médicos o declararam morto. Mas aqui é onde as coisas começam a ficar estranhas. A autópsia de Raul levantou muitas perguntas que entraram em conflito com os relatórios originais da polícia no local de sua morte. Além dos ferimentos à bala, Raul também tinha múltiplos ferimentos na cabeça, sugerindo que ele havia sido espancado várias vezes com um objeto contundente, e não havia nenhuma indicação disso no relatório policial. No julgamento, Félix afirmou que as armas encontradas no veículo não eram dele, e que eles apenas estavam transportando para um alto membro do cartel, conhecido como Coronel Villarreal. Félix também tentou culpar tudo em Raul, que agora estava morto e não podia se defender. Uma jogada inteligente, irmão. A polícia alegou que ele inventou a história de ser cúmplice e que ele havia sido torturado para confessar. O tribunal não acreditou nessa história e Rojas Félix foi enviado para a prisão por matar um policial e tentar matar outro. Até hoje, ninguém sabe com certeza as verdadeiras circunstâncias que levaram à morte de Raul. Mas isso realmente importa hoje em dia? Raul é considerado uma lenda urbana, e canções populares foram cantadas em homenagem à sua vida curta, violenta e, no final, trágica. Mas essas canções servirão como advertência para outros jovens se afastarem da vida do crime ou servirão de inspiração para futuras tragédias? Esperamos você no próximo episódio. Não se esqueça de dar um like, se inscrever e ativar o sino para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!